A maioria geralmente assiste depois, mas ultimamente eu não estava conseguindo deixar gravado, porque eu faço pelo StreamYard e eu não estava conseguindo. Toda hora o link dava problema. E hoje eu consegui falar com a Pri para ela gravar pra gente, que aí depois eu subo lá na plataforma. Bora lá. Cadê? Será que a Pri já consegue deixar gravado aí? Eu acho que ela já deixou gravada. Quando tá com aquele negocinho vermelho ali, é porque já tá gravando, né? É verdade. É porque ela tá em atendimento agora. Ela já deixou gravado pra mim. Então, meninas, boa noite. Né? Quero mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui para aprendermos umas com as outras. Agradecer especialmente a vida da Gal hoje, que se disponibilizou para estar assim, trazendo uma palavra para a gente e trazendo luz sobre esse entendimento, né? Que é o fruto do Espírito. A gente tem, já faz um tempo, a gente falado e tentado praticar, né? Isso. E sempre que tem alguém assim que eu sei que é realmente usado pelo Senhor e tem esse conhecimento que possa nos trazer e agregar, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, porque da mesma forma que essas pessoas me edificam de alguma forma, eu tenho certeza que vai edificar e trazer luz também para a vida de vocês. Então, não quero me estender. Gal, pode ficar à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho sobre você, sobre seus serviços e depois já iniciar, tá bom? Qualquer coisa que você precisar aí, estamos aqui. Tá joia, Ana, muito obrigada pelo convite. Queridas discípulas, é um prazer estar aqui com vocês. Há um tempo já acompanho aí o trabalho da Ana e vejo como Deus tem usado ela para abençoar a vida de muitas mulheres. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e poder compartilhar desse momento de um tema muito necessário na vida do cristão, que é o fruto do Espírito, né? Que é como a gente se comporta enquanto cristão. E foi muito gostoso estudar um pouco mais sobre esse tema. E como eu sou terapeuta, eu vou me apresentar para vocês. Eu estudei ele à luz de como funciona o nosso pensamento, que gera os nossos sentimentos e emoções e gera o nosso comportamento, porque o fruto é prática, é comportamento, é como a gente age. E aí vou compartilhar o fruto do Espírito, como eu disse no spoiler, quem viu no Instagram, numa perspectiva de como você nunca viu. Eu vou compartilhar aqui o material que eu preparei para vocês e eu vou disponibilizar lá no grupo, tá certo? É um slide e posteriormente tem um material em Word também e eu vou colocar lá também. Vai ser bem prático, vai ser bem gostoso a gente estudar nessa noite. Então, o tema que foi me passado é fruto do Espírito. Aí está ele, né, com as suas características.
Alegria, amor, paz, amabilidade, mansidão, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, em Gálatas 5, de 22 a 23. E eu escolhi como um subtema transformando pensamentos e emoções para viver o fruto do Espírito. Nós vamos ver, queridas, nessa noite, como as obras da carne, elas são instintivas. E que para a gente viver o fruto, a gente tem que trazer luz, consciência para o que a gente está fazendo, para que a gente de fato viva de acordo com a doce vontade de Deus, né, aquela que é boa, perfeita e agradável, a partir do domínio, aí das nossas emoções, porque o pensamento a gente não domina, ele vem, mas claro, depende de como a gente conduz, é como se fosse, sabe, o passarinho voando, vem e aí, conforme a gente alimenta ou não, ele vai fazendo ninho ali naquele espaço. Então, a gente vai falar também de Romanos sobre como transformar o nosso entendimento, para que a gente tenha ações muito mais coerentes, né, com o caráter de Cristo, com o ser parecidos com Cristo. Não é fácil não, viu? Uma Mas é luta diária. uma luta diária, mas ele nos dá graça. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gal Silva, essa é minha família, meu esposo Moisés, meu filho Emanuel. Eu sou pedagoga, me formei como terapeuta de reprocessamento generativo. Essa palavra de reprocessamento aí, um pouco diferente, é uma linha assim, eu não sou psicóloga, então a terapia, a psicoterapia Freud diz que através da fala a gente vai aliviando as dores. Com a terapia de reprocessamento, a gente volta em memórias dolorosas e que não foram bem digeridas, e ao reprocessar, ao reviver essas memórias, o generativo é porque vai gerando um novo significado para aquilo que aconteceu e trabalhando diretamente no inconsciente, que a gente vai entender um pouquinho hoje a diferença de consciente e inconsciente, a gente consegue resolver dores, e que hoje atuam na nossa vida adulta em forma de comportamentos, crenças limitantes, e que a maior parte dessas dores vem lá da infância e da adolescência, e que muitas vezes a gente não tem ideia de situações que a gente vive, como vivemos essas situações e que advêm de questões mal resolvidas. Eu também sou formadora de professores de escola bíblica. Uma das discípulas disse que queria conhecer mais o trabalho. Eu agradeço a Ana que compartilhou lá meu Instagram. Eu tenho esses dois. É o Gal Silva, underline terapeuta. Depois me sigam lá, tem material, tem alguns Reels lá. Eu invisto mais em Reels, que é mais rápido. E eu tenho abordado muito voltado para mulheres e de como o último tema que eu estou trabalhando é de como síndromes emocionais mancham a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade que Cristo nos diz que nós somos. Nós somos filhas, nós somos amadas, nós somos herdeiras em Cristo, co-herdeiras em Cristo, e como síndromes da forte, da guerreira, da batalhadora, vem manchando essa verdadeira identidade, mas isso fica para um papo para uma outra hora. E eu quero te dizer que não é legal não, viu? Ser a forte, ser a guerreira, porque isso é uma carga muito grande e traz dores, inclusive no nosso físico. E tem o outro Instagram, que é para linkar aqui com o que eu estava me apresentando, que eu utilizo do conhecimento da pedagogia para apoiar professores, coordenadores de escola bíblica, lá no gal_ebd, trazendo orientações sobre métodos de ensino para facilitar o processo de aprendizagem na escola bíblica. Eu sou a que bato martelo contra ler a revista toda durante a aula, do ensino tradicional, onde o professor ele fala o tempo todo e o aluno fica passivo. Então, de acordo com os estudos aí da educação, a gente já percebe que o aluno precisa estar ativo, precisa estar participando no momento da aula para que o conhecimento ali seja construído. Conhecimento não é passado, conhecimento não é transmitido, conhecimento é construído, e é construído pelo aluno.
Então, se quiserem conhecer mais, me chama lá no direct do gal_ebd e eu lhe ajudo e lhe oriento no que você precisar. E Ana, o mentora de grupos terapêuticos de mulheres é meio que profético, sabe? Ainda não tenho um grupo de mulheres para ser uma mentora, mas eu já profetizo isso sobre a minha vida e já divulgo aqui, né, de que Deus tem tocado em meu coração e as últimas palavras que eu tenho ministrado têm sido muito fortes com relação à cura interior, de como as nossas emoções, inclusive afeta a forma, as nossas emoções afetam a forma que nos relacionamos com Deus. Muitas vezes não conseguimos nos entregar totalmente ao Senhor, porque as feridas emocionais nos fazem desacreditar, nos fazem pensar que não merecemos, e tudo isso afeta o nosso relacionamento. Então, fica aí a profecia. Tá longe de realizar, não. Amém. Nós vamos começar lendo Gálatas 5:17. Eu esqueci minha Bíblia, então eu abri aqui uma aba da internet para eu ler com vocês. Porque eu quero focar, eu vou ler e depois eu discuto isso com vocês. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A outra leitura que eu quero para a gente fazer link com esse estudo é Romanos 12:2, que já está aqui na tela. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha aí, né? A lagartinha já sendo transformada e virando borboleta. Eu gosto muito desse símbolo da borboleta. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira leitura de Gálatas, quando Ana me trouxe, eu pensei, vou falar de cada aspecto do fruto de uma forma muito prática. Só que aí, quando eu comecei a mergulhar no estudo, eu me deparei com essa questão da luta entre a carne e o espírito. E aqui, apesar de estar lá, né, o espírito com a letra maiúscula, mas na verdade, se a gente for pesquisar diretamente na Bíblia, essa luta é entre a carne, que é um aspecto nosso, um instintivo nosso, e espírito é aquele aspecto imaterial que também temos e que se comunica direto com o Criador. Então, ainda diz respeito a nós, não está falando aqui do Espírito Santo. Então, é uma luta interna nossa. Eu lembro de minha mãe me explicando isso na época que eu era criança, e ela dizia assim: pense em dois leões, aquele que mais você alimentar é esse que vai vencer. E essa representação vem me acompanhando e tem a ver com o que está escrito aqui. Sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito, vencerá aquele que for mais alimentado. E do que nós temos alimentado? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, é sobre isso que a gente vai discutir um pouco nessa noite. Por isso que eu escolhi hoje, Ana, dar esse foco, porque assim, os aspectos do fruto, eles são bem discutidos, a gente já entende o que é caridade, né? É o amor sendo ali colocado em prática, o que é o amor, mas hoje eu quero trazer numa perspectiva assim, que Deus me conduziu hoje pela manhã, que eu estou maravilhada, queridas. E já que a gente está falando de alimentar pensamento que gera emoção, que gera comportamento, quando essa alimentação ela foi incorreta, inclusive aconteceram situações lá na nossa infância que influenciam a forma assim que nós pensamos e nos comportamos hoje, como que isso pode ser revisto em nós? E aí vem Romanos com a resposta, né? Pela transformação do vosso entendimento. E a gente vai estudar isso na prática. Queridas, o que vocês não entenderem, eu vou
trazendo uma linguagem muito prática. Eu acho que, assim, né, o que de professora, eu acho que eu trago uma didática legal, mas se vocês não estiverem compreendendo, coloquem aí no chat, abram o microfone, é o momento de nós discutirmos, de nós entendermos juntas sobre esse aspecto, tá certo? Não levem dúvida para casa, não. O objetivo desse momento nosso aqui de estudo, né, dessa hora que passaremos juntas, é analisar como o pensamento pode nos levar às obras da carne. Tomar consciência a respeito de como surgem os pensamentos automáticos, e nos deixar guiar pelo Espírito Santo para podermos desenvolver novos hábitos, olha, tem tudo a ver com a comunidade, e manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas. Então, minha ideia é: a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ali Cristo estava dizendo sobre ele, que é a verdade, mas em um aspecto geral, conhecimento liberta. Cida disse isso esses dias, eu fiquei pensando, o conhecimento liberta. Então, eu quero trazer aqui à tona um conhecimento para vocês, que quando a gente toma consciência disso, é como se nós ganhássemos mais ferramentas nessa luta interna diária nossa, da carne contra o espírito. Hoje vocês estão ganhando uma nova ferramenta para essa luta, para saírem mais vitoriosas. Cristo diz que somos mais do que vencedores. Então, pesquisando, né, obras da carne, fruto do espírito. O que eles são, na verdade? Eles são aí maneiras de expressar e revelar o que está no nosso coração, que é a sede das nossas emoções, e o que está na nossa mente. Eu até faria uma inversão, né? É o que está na mente e o que está nas emoções, porque primeiro tudo é gerado no pensamento e a partir do pensamento gera a emoção. Eles refletem padrões internos que se traduzem tanto em sentimentos quanto em ações, influenciando diretamente o nosso comportamento. Vocês vão ver que as obras da carne, né, essa luta que vem de aspectos de nós mesmos, da nossa humanidade caída por conta do pecado, e o fruto do Espírito que é gerado pelo Espírito Santo em nós. Vocês entendem? Obras da carne. Vem a partir de nós, nossa humanidade caída, e o fruto do Espírito gerado a partir do Espírito Santo, tá certo? Vamos continuar. Já que nós entendemos que obras da carne, fruto do Espírito, eles são comportamentos, são ações, é o nosso modo de viver. Eu peguei esse esquema aqui para chegar até comportamento, que são aqui, ó, os nossos resultados, as nossas ações. Tudo começa no pensamento. A gente pensa, a gente sente, a gente age e daí vem o resultado. Ana tem colocado aí sobre a questão de novos hábitos, né? De nós adquirirmos. Fica aí também uma conversa para um outro momento. Eu li recentemente o livro sobre hábitos, e é bem interessante, assim, né, de quais aspectos a gente precisa construir para a gente ter novos hábitos. Mas tudo para novos hábitos, inclusive, nasce aqui no pensamento. Entendido esse esquema, eu vou te dar um exemplo. Você está passando por uma rua meio que deserta e você ouve um latido de cão muito forte. Aí vem o primeiro pensamento: perigo. Esse pensamento, perigo, latido de cão, se eu tive alguma situação, principalmente se eu tive alguma situação que eu fui mordida, que eu tenho um pavor, um medo, aí já gera o sentimento, né? O medo, o pavor já nasce naquele momento. E aí vem a ação. Diante do medo e do pavor, eu fico estática, eu corro. Vocês estão entendendo essa linha de raciocínio?
primeiro surge no pensamento, depois gera um sentimento e uma emoção, e depois eu ajo a respeito disso. Ok. Eu vou trazer alguns aspectos teóricos e depois eu vou ligando tudo isso, tá bom? O primeiro aspecto teórico que eu preciso que vocês entendam é de onde surge o nosso comportamento: pensamento, sentimento, comportamento. Vamos falar agora da origem dos pensamentos, que é o primeiro aspecto. Se a gente está falando sobre o fruto do Espírito ser gerado em nós, e se ele é minha ação, se ele é meu comportamento, minha forma de agir, e é gerado pelo Espírito Santo, eu preciso abrir espaço para que isso aconteça na minha vida, então eu preciso trabalhar no meu pensamento para que isso aconteça. E como é que se originam os pensamentos? Eu vou trazer um dado aqui que eu não sei se vocês conhecem, mas quando eu tomei consciência, eu fiquei assim, eu achei um dado absurdo. Vocês sabiam que nós somos gerenciados na nossa forma de pensar e agir? 5% pelo nosso consciente, 95% pelo inconsciente, ou chamado também de subconsciente. O consciente é aquela mente ativa, é aquela mente que pensa, que analisa, faz o julgamento, faz análise. Essa mente ativa, sabe? Das memórias mais recentes ativas. É a mente que pensa, digamos assim. Nós somos regidos 5% pela mente ativa. 95% por hábitos, crenças, medos, traumas, fobias, memórias, programas motores. O que é o seu inconsciente? Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia. Então, ter hábito é bom para o cérebro. Agora, gerar bons hábitos não é tão simples, mas eu vou te dizer um hábito nosso: escovar os dentes. Você não precisa pensar sobre isso. Você vai lá, bota a pasta na tua escova, escova teu dente. Você não precisa raciocinar sobre isso. Quem dirige aqui? Você pega o carro, dirige até teu trabalho. Já virou um hábito, algo automático. O teu cérebro ele não gasta muita energia com isso, a não ser que o trânsito ali esteja diferente, está acontecendo alguma coisa, um engarrafamento, aí você tem que raciocinar um pouco mais. É tanto que eu sei que já aconteceu com quem dirige, de às vezes você fazer o caminho de sempre, mas às vezes você precisava ir em um determinado lugar, e quando você se pega, você já está no caminho de sempre voltando para casa, você diz, eita, eu precisava passar ali no centro, precisava ir na padaria, eita, que eu precisava hoje pegar o menino, e não era eu, não sou eu que pego, é o transporte que pega. Por quê? O seu pensamento está no automático. Toda vez que você se vê na situação do automático, quem é que está regendo? O inconsciente. Então, entendam, a maior parte da nossa vida, a gente acorda, já sabe ali qual é o seu hábito, se você já levanta, vai direto para o banheiro, já faz ali teu processo de higiene, toma teu banho, vai, bota tua roupa, já sabe, eu tomo café, já pego minhas coisas, vou pro trabalho. Então, assim, ó, aquilo que está automatizado em você é porque está no inconsciente. Você precisou pensar mais um pouquinho, vai fazer uma análise de dados lá no teu trabalho, sei lá, você é da área de finanças, vai fazer uma análise de dados, precisou pensar, é o consciente agindo. Por que que isso acontece? Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele ama economizar energia? Então ele faz de tudo para tudo virar hábito. E para que isso aconteça de uma maneira que gaste o mínimo de energia possível. Porque se nós vivêssemos muito mais no modo consciente, que é pensando e raciocinando sobre o que faríamos, nós gastaríamos mais energia. Entende? Isso seria cansativo demais e nós não íamos dar conta. Então, a nossa mente subconsciente ou inconsciente é quem assume a condução quando nos sentimos seguros, é o nosso piloto automático. Ela é feita de quê? De programas. Então, se você anda, fala, conduz aí um automóvel, já está no teu programa automático, já roda.
Por isso que para criar um novo hábito, o que é que a gente faz? Repetição, 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 até virar um padrão. Então, até virar esse programa e sair do seu nível do consciente, de você ficar brigando com você mesma, eu como, não como doce, eu levanto ou não levanto para ir caminhar. Enquanto você tá ali brigando, não é hábito ainda, tá no nível do consciente, você tá pensando e brigando com você. Agora, repetiu, repetiu, repetiu. Se não vai, o corpo começou a sentir falta. Ó, tá virando hábito. Virou hábito, desceu lá pro nível do inconsciente. Você já faz, ó, de forma automática, já não briga mais com você mesma, você já sabe que tem que ir, vai. E é lá no inconsciente também que estão as suas memórias relativas a todas as suas experiências, tudo que aconteceu na tua infância, tudo que aconteceu, mulheres, quando você era apenas um feto lá na barriga da tua mãe, sabe? Se você foi amada, se você foi rejeitada, se você foi abandonada, se você foi querida, se vieram momentos em que sua mãe foi agredida, momentos em que sua mãe foi amada, valorizada, tudo isso você sentiu, tá registrado no inconsciente. Crenças sobre a vida, sobre o mundo, a forma que você interpreta as coisas no mundo. Todas nós somos cristãs, temos princípios, valores regidos pela palavra de Deus, mas nem todas nós temos as mesmas crenças. Vou te dar um exemplo: escassez financeira. Aí eu fui fazer o meu reprocessamento com a Thaís. Meu Deus, o dinheiro nunca sobra, tudo que é só para pagar boleto, Senhor, como é que é isso? E sabe, sempre o aperto, eu ainda tô na fase de mudança. Aí quando eu reprocessei, eu lembrei, meu pai era o único que trabalhava lá em casa, minha mãe dona de casa. E aí, quando caía o salário, era para pagar os boletos. E aí, se a gente precisasse de alguma coisinha a mais, sabe a escola, quando pede o material para não sei o que lá, não sei o que das contas? Não tem. Ai, pai, porque um doce, não sei o que, não tem. O dinheiro já acabou. Graças a Deus, nós tivemos uma vida assim, o que precisávamos do básico nós tínhamos, mas sabe, o supérfluo, o dito supérfluo, é supérfluo, não tem. E eu lembro de meu pai muito nervoso quando o dinheiro acabava, né? Chegava ali, acho que antes do meado do mês já não tinha mais, pagou as contas, fez a feira do mês para durar um mês, acabou. Não peça mais não. E ele ficava nervoso, nervoso quando você falava em dinheiro, meu pai da glória. Não fala, palavras proibidas. Pedir dinheiro, tô precisando, palavras proibidas aqui em casa. Aí eu e minha irmã fomos crescendo, pensamento limitante. Olha o que eu tô falando aqui de crença sobre a vida e sobre o mundo, crença da escassez financeira. Tudo é limitado, tudo é pouco, eu não mereço. Então, assim, só é suficiente para isso. E vou te dizer, quando a gente vai crescendo e repetindo o padrão, isso fica lá gravado no teu inconsciente. Que a gente repete e nem percebe, né? Quando a gente vê, já tá fazendo igual. Nossa, a gente faz. Quer ver? Eu vou te dizer uma, Ana. Eu fiz um reprocessamento esses dias com uma senhora, repetindo o padrão de casamento da mãe. Ela falou assim: Gal, ele só não me bate. Porque minha mãe era agredida pelo meu pai, mas ele bebe, ele me desvaloriza. Estou vivendo o mesmo que minha mãe viveu. Quando ela, assim, a gente conversando, é meio que como se ela tivesse consciência naquele momento. Gal, estou vivendo o mesmo casamento que minha mãe. Sabe? Então, assim, repetição de padrão, a gente acaba atraindo para nossa vida aquela repetição de padrão que na igreja se chama de maldição hereditária, sabe? Ah, porque a tia teve câncer, a filha teve câncer, a não sei o que teve câncer. Aí na terapia a gente vai aprendendo sobre repetição de padrões, porque isso está gravado no inconsciente. E se isso não for quebrado, Cristo liberta. E na terapia, claro que tem uma ciência que vai explicando isso, mas nós cremos que Cristo liberta. Então, Cristo liberta dos padrões, dos vícios, das repetições. Isso é para continuar lhe dizendo que aqui no nível inconsciente, que hábitos que foram adquiridos através da repetição de comportamentos é aqui que fica. Tá, vamos relembrar. Eu falei sobre pensamentos que geram sentimentos e que geram comportamentos, porque a gente vai ver que obras da carne e fruto do espírito estão aqui no comportamento.
E agora estamos estudando sobre a origem desses pensamentos, já que é a partir disso que tudo acontece. E estamos entendendo que existem pensamentos automáticos. Se 5% do que acontece na minha vida é regida pela mente ativa e 95% é lá pela mente inconsciente, então eu vou ter pensamentos que vão vir de forma automática, que eu não estou pensando muito sobre aquilo e raciocinando muito, e ele surge. Como é que isso acontece? Olhe para essa imagem, esse porão aqui. Aí eu costumo nas palestras e tal dizer, olha, o teu inconsciente é como se fosse aquele porão da casa dos Estados Unidos, que ou é o sótão, né, na parte superior, ou o porão lá na parte inferior da casa, e que se acumula um monte de coisa. Só que se esse porão ele não tiver bem organizado, com as coisas armazenadas ali, né, de uma forma organizada e tiver uma zona, uma bagunça, isso é refletido na nossa vida, no nosso comportamento, tudo bagunçado, sabe? Vem uma situação de ira, eu reajo com tudo. Vem uma crítica que me faz e eu já vou parto para cima, não penso muito. Pensamentos automáticos, ações que são automatizadas, porque isso precisa ser visto de onde surgiu. A gente vai discutir um pouquinho sobre a raiz desses pensamentos e desses comportamentos automáticos. Então, fazendo uma analogia aqui, é lá no inconsciente que guardam as nossas memórias, emoções, padrões aprendidos ao longo da vida, principalmente na infância, e atua como um piloto automático que nos guia mesmo sem percebermos. Ao enfrentarmos algo que remeta a experiências passadas, ele traz à tona pensamentos e emoções associados, muitas vezes sem que tenhamos controle. Já ouviram falar de gatilho, né? Na nossa sociedade tem muito isso. Ai, foi um gatilho. O que é gatilho? Gatilho é uma situação que surge e que está remetida a algo que você vivenciou e ativa alguma coisa dentro de você. Vamos falar sobre raiz, né, de pensamentos e comportamentos. Eu atendi uma senhora recentemente, eu digo assim, ó, 55 com cara de 70. Eu disse ontem na mensagem, gente, emoções adoecem e envelhecem. E ela falava, o que eu queria tratar na terapia é porque, assim, meu marido, ele tem umas amizades, e aí ela tentando encobrir. Mas no final da conversa, da primeira conversa, foi: o marido trai ela há muito tempo, há muitos anos. E a mesma pessoa que fica na vida dela ali, ela disse, ela liga e ela perturba e não sei o quê. Ai, porque eu queria fazer alguma coisa contra ela e ela o tempo todo se remetindo, né, à mulher. E quando a gente foi investigar um pouquinho, eu falei: "Me fale aí da sua infância, me fale aí qual é a maior dor que você tem da sua infância e adolescência". Ela falou assim: "Foi do dia que eu descobri que eu era adotada". Eu Ela foi criada como filha, mas nunca tinha sido informada da adoção. Aí na adolescência, a irmã adotiva dela revelou, e muito provavelmente revelou de uma forma muito, assim, transtornada, sem o acolhimento necessário, e ela disse que a mãe dela, de criação, pegou ela ainda bebê e que era vizinha, a mãe biológica dela era vizinha da mãe adotiva e que ela estava para fora do berço, assim, já quase metade do corpinho para fora do berço, e a mãe adotiva viu, eu não sei se pela janela, como é que foi, enfim. Era um bebê descuidado, sem amparo, e ela me dizia: "Eu já disse para esse homem chorando, por favor, não me abandone, por favor, não me abandone". Quer dizer, um relacionamento tóxico, ela não consegue se ver livre e a alma grita por não abandonar. De onde vem isso? Da rejeição e do abandono que ela sofreu. A pessoa, gente, fica congelada nessa situação não resolvida. Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de uma fobia, tem fobia de água, não entra na água de jeito nenhum. Às vezes foi o pai insano, vou ensinar a nadar, e pegou a criança e puf, jogou na piscina. E aí ali teve um afogamento, e aí depois vai lá e puxa essa criança e ficou registrado lá. O que que acontece? A gente fica
congelado inconscientemente lá na situação não resolvida, e isso vai moldando a forma que a gente interpreta a vida, a forma que a gente se comporta. Espera aí que eu já estou linkando, já vou chegar lá, linkar com fruto do espírito e obras da carne. Vamos ainda numa teoria aqui. Eu falei da mente em dois aspectos, consciente e inconsciente, agora eu quero falar do cérebro no aspecto fisiológico mesmo. Existe aqui uma teoria, né? Nem vou me ater a falar aqui do nome, MacLean, não sei como é que pronuncia. Existe essa teoria do cérebro trino. Aí vocês vão ver aqui que tem o cérebro reptiliano, que é esse marronzinho aqui embaixo, o sistema límbico, esse que está de rosinha, e o neocórtex, que é esse mais alaranjado. Eu quero falar especificamente do papel do cérebro límbico e do sistema emocional. O cérebro límbico é uma das áreas principais do cérebro responsável por regular as emoções. Quando uma lembrança ou gatilho emocional ativa o cérebro límbico, ele faz com que você reaja automaticamente, gerando emoções intensas como medo, raiva, ansiedade. Lembra lá do exemplo do cachorro? Eu ouvi o latido, pensei, é o cachorro bravo, e senti pavor, medo e provoca a reação. Eu fico estática ou eu corro. Então, é nesse cérebro límbico que acontece aí o processo das emoções, gerando emoções intensas como medo, raiva, ansiedade. Se, por exemplo, uma mulher viveu em um ambiente familiar de críticas severas na infância, eu não sei se você já passou por isso na sua infância, se você já ouviu alguma amiga contando sobre isso, mas, gente, é real. Pessoas que vivem em lares em que elas são criticadas, comparadas o tempo todo, inclusive no meio cristão. Não vamos achar que porque a palavra está aí acessível e que as pessoas sabem como conduzir. Nós que nos esforçamos muito, ainda erramos. Eu vejo meu filho de 5 anos, eu tendo que trabalhar validação e reconhecimento, porque quando ele fazia alguma coisa muito positiva, a gente vai lá, o normalzinho, né? Aplaude, lá. E aí tudo que ele faz agora, e aí, mamãe, gostou? Ó, a busca pela validação, a busca pelo reconhecimento. Ai, Gal, porque é errado fazer, eu não estou te dizendo que é errado, eu estou te dizendo como o outro interpreta, e para ele é muito massa ele ser aplaudido, ele ser reconhecido. Então, com a repetição que ele está fazendo agora, deixa eu fazer aqui tudo certinho, ó, para eu ser validado e reconhecido pela minha mamãe, para ela ficar feliz comigo. E aí, como é que vai ser um adulto daqui a pouco, Emanuel, buscando aí fazer tudo certo, ganhando um peso sobre ele para ele ser validado e reconhecido? E aí você vai para o ambiente de trabalho, por exemplo, e ao invés de você pensar, não, cara, eu quero buscar uma promoção aqui, porque eu penso, né, vai ser vantajoso para minha família, a gente fazer aquela viagem massa que a gente está querendo, e quando na verdade ganhou a promoção, mas não acha que foi reconhecido como devia. Poxa, meu chefe só falou assim, não, tá aqui sua promoção, eu deveria ficar feliz da vida, porque a minha intenção e o meu motivo tá linkado ao prazer que eu vou dar para minha família. Mas se eu sou o adulto que busco validação e reconhecimento, eu vou ficar triste se o meu chefe não fez uma festa para comemorar e dizer diante de todo mundo que eu estava promovido. Eu vou ficar triste, porque eu não recebi validação, não recebi reconhecimento. E aí vocês entendem que quando as nossas emoções não estão alinhadas, a gente vai ficando desestabilizado. E aí eu não estou te dizendo aqui que existe jeito certo e errado de criar, de desenvolver, de estimular uma criança. O que eu estou lhe dizendo é o cérebro, a mente tem suas interpretações, e a depender de como ela interpreta um evento, um acontecimento, aquilo marca. É isso que eu quero te dizer. É só para a gente ficar atento. Sobre essa questão de jeito certo e jeito errado, nunca vai ter, porque nós somos indivíduos únicos, né? Às vezes o jeito certo para um não vai ser o jeito certo para outro. Né? Eu vejo aqui em casa que eu tenho dois, uma é extremamente diferente do outro.
Estela não espera validação, ela não espera elogio. Quando ela faz algo, ela já faz assim: ó, mãe, que lindo que eu fiz. Ela não tá pedindo elogio, ela já se autoelogia. Ó, mãe, como minha roupa ficou perfeita. Ela já se autoelogia. Já o menino é totalmente oposto. Ele tá sempre como se fosse acuado, esperando o outro, né, valorizar o que ele faz. E eu já tive problemas com isso. Não problemas com ele, mas problemas comigo, de como é que eu vou agir. E a Sim. gente, eu vejo que a gente, eu tiro por mim, a gente teve uma criação muito igual, assim, né? A educação que era para um era para todo mundo. Então a gente que se virasse para se encaixar dentro do que os nossos pais tinham ali para nos oferecer, né? Então, assim, essa questão de certo ou errado realmente não existe. Existe, óbvio, que a gente vai sempre procurar o melhor. Mesmo os nossos pais, na ignorância deles, o que eles ofereciam para a gente era o melhor que eles tinham para oferecer. Mas é bem louco isso mesmo, né? Porque às vezes a gente, quando a gente está buscando conhecimento, buscando, né, às vezes sempre melhorar, a gente acha um ponto assim, fala, não, pronto, eu vou fazer isso aqui, essa questão da validação, né? A gente começa a validar, mas numa pessoa com um perfil, por exemplo, de estresse, se você valida muito o ego, eleva, né? Então a gente precisa estar sempre assim, como é que eu posso usar a palavra? Sempre assim, buscando e atenta, né? Não, isso eu tenho que ponderar mais. E é uma corda bamba, é um pratinho, né? É os pratinhos que a gente tem que estar sempre ali, ó, em equilíbrio. É muito. Verdade, Ana, verdade. Ótimo seu comentário. E aí, gente, quando a gente diz assim que o conhecimento liberta, é a gente ter essa noção de ir percebendo quando a gente vai conhecendo. E eu já sei que Emanuel, por exemplo, eu não posso elogiar a inteligência, eu não posso elogiar eh, o resultado em si. Eu preciso, já que ele está nessa busca da validação e do reconhecimento, eu tenho aprendido que eu tenho que elogiar o esforço, o processo, o caminho que ele fez, para que ele aprenda e reforce dentro dele que o que ele fez foi importante, que o esforço dele foi importante. Porque no momento em que alguém disser para ele, né, que ele não recebeu o elogio igual a Estherzinha não precisa disso, ele não se sentia inferior. Quando ele trouxer um resultado e não foi elogiado, ele não se sentia abatido, ele saber se valorizar e ser forte o suficiente para reconhecer que o feito dele foi grandioso. É muito massa a gente ir pensando sobre isso. E aí, dentro dessa perspectiva, né, da ação desse cérebro límbico, que é lá que acontecem as nossas emoções mais intensas, pensando nessa mulher, né, que viveu num ambiente familiar de críticas severas na infância. Tudo que ela fazia nada prestava, só era criticada. Eu até falei esses dias, né? Tirou uma nota boa, não fez mais do que sua obrigação. Quem não já ouviu isso? Não fez mais do que sua obrigação. O esforço nunca era valorizado. Sua mente pode associar as críticas atuais a essa memória, desencadeando sentimentos de insegurança e de defesa. Sabe quando acontece mal entendidos nos relacionamentos e aí o marido diz, mas não foi isso que eu quis te dizer e a mulher já partiu, já disse um monte de coisa pro marido e aí vem a obra da carne nesse momento, e aí fica o ressentimento, a ira agindo ali porque às vezes o marido faz uma observação, uma crítica mesmo, por que não? Né? Faz uma crítica sobre determinada situação, só que ela já tem essa ferida da crítica muito latente dentro dela. Então, qualquer ponto que vier de encontro a isso, ela vai reagir de uma maneira muito maior e potencializada comparada a outra criança que não veio de um lar sob críticas severas. Aí vocês estão entendendo como as obras da carne, elas, eu estou trazendo numa visão, não estou falando que tudo é assim, mas eu estou falando que sim, existem obras da carne que surgem dentro de nós e que são instintivas, e elas são instintivas por conta de situações que nós vivemos e que ficaram registradas, porque eu quero te dizer, e eu sempre repito, e eu amo as pregações da Camila Barros, porque ela fala muito disso, nós somos humanos, antes de você ser cristão, antes de você, sabe, ser servo do Senhor, você é humano e precisamos reconhecer a nossa humanidade. E sim, existe inconsciente, existe o registro das memórias, existe isso dentro de. Foi Deus que nos fez assim, queridos. E claro, tem a ação aí de quando o pecado entrou no mundo e corrompeu.
corrompeu. É só quando a gente for lá para o céu, no corpo perfeito. Mas percebam, isso acontece muitas vezes sem que ela perceba conscientemente, pois o inconsciente puxa essa emoção antiga para o presente, porque a pessoa está congelada lá nas críticas que recebeu, e aí qualquer criticazinha que ela receba, qualquer situação no trabalho, vamos aqui para um momento de feedback, de receber um retorno, ela achou que não foi positivo, ela já acha que é pessoal. Eita, que esse chefe meu não reconhece nada do que eu faço, só sabe criticar. Quando na verdade ele está dizendo um ponto que é importante, que você precisa observar para seu crescimento. Aqui, por exemplo, uma obra da carne relacionada a isso, os ciúmes. Não tem mulheres que são, às vezes, excessivamente mais ciumentas do que outras, e aí a gente parte para um julgamento. Eita, que mulher ciumenta! O marido dela ou dá muito espaço para que isso aconteça, ou nem dá e ela age desse jeito. Às vezes ela sofreu alguma situação de traição lá na infância, quando ela esperou, criou uma expectativa muito grande a respeito de alguma coisa e recebeu o contrário do que ela esperava. É uma forma de traição. E aí isso ficou lá enraizado dentro dela. E agora ela é desconfiada. Agora ela é aquela mulher atenta, controladora. Vocês entendem? Eu vi uma história legal, porque quando a gente fala assim de traição, a gente pensa somente na questão conjugal, né? Mas eu vi eu não sei a diferença, né, de terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo e tal, mas ela falando sobre a infância dela, né, que ela era muito próxima dos primos e tinha um primo em comum que ela gostava muito, e essas historinhas, né, de namorico na infância e tal. E aí, de repente, eles, ainda na infância, ele começou com a história de namoro com outra menina, e ela se sentiu extremamente traída pelo primo ali, mesmo que não foi uma situação de namoro e tudo mais, mas era um relacionamento de amizade mesmo. E ela levou esse sentimento para a fase adulta, ela simplesmente insegura com todos os relacionamentos dela, e ela veio descobrir na fase adulta que foi aquela brincadeira de infância que gerou isso, né? Ana, e é bom você trazer isso porque às vezes a gente fica ignorando algumas coisas porque a gente acha que foi pequeno demais. Uma brincadeirinha de criança, imagina! E aí provoca cá na fase adulta a insegurança, a pessoa querer ser controladora. Então, não vamos ignorar, nem como pais, o que acontece ali no nosso universo, né, de desenvolvimento dos nossos pequenos, e nem nós adultos ignorarmos a nossa infância. Eu ouço da Sônia Abraão, não lembro bem o nome, assim, o sobrenome dela, mas ela fala muito disso, que o que acontece na infância não fica na infância. Ele repercute cá na nossa fase adulta. E agora, já que eu te trouxe essas teorias, né? Falei de como a mente funciona, de pensamentos, e que no final, para a gente abordar sobre comportamento, que são as obras da carne e o fruto, eu quero te trazer agora na perspectiva das obras da carne como reações automáticas do inconsciente. Vamos ligar tudo que eu falei, costurar, amarrar isso aqui? Ou seja, as obras da carne são muitas vezes, eu não estou dizendo todas, eu estou trazendo uma outra perspectiva, tá bom? Para depois você não generalizarem e dizer assim, mas Gal falou que obras da carne são todas automáticas. Não, tem algumas que são muito conscientes e que tem pessoas que agem e que executam as obras da carne de forma pensando sobre o que está fazendo. Mas eu quero trazer uma outra visão a respeito disso, tá? De que isso aqui acontece também. Olha a palavra também. As obras da carne são muitas vezes uma resposta automática aos nossos medos, traumas e inseguranças armazenados no inconsciente. Em uma mulher que carrega mágoas antigas, por exemplo, qualquer situação que toque nessa ferida pode levá-la a reagir com ira, ressentimento, mesmo quando o contexto não justifica uma resposta tão intensa. Eu estive conversando com uma amiga recentemente, ela falou assim: Gal, ela já muito consciente, ela já tinha passado por terapias recentemente, ela falou assim: eu estou tratando a dependência emocional que eu tenho da minha mãe. Eu fui conversando com ela, ela dizendo assim, Gal, você não tem noção de como a reação da minha mãe era desproporcional ao que eu fazia enquanto criança. Por exemplo, alguma.
eu fingi, eu estava brincando na rua. Ela me deu esse exemplo. Eu estava brincando na rua e na brincadeira eu fingi ali que eu estava chorando. Aí ela me ouviu chorando, veio de lá preocupada. Quando ela percebeu que era brincadeira, ela simplesmente me catou e eu tive uma punição muito severa. Eu só estava brincando, mas porque ela achou que eu estava ali desafiando ela de alguma forma, ela me puniu de uma forma muito severa. Então, foi uma criança criada com punições desproporcionais à ação do que ela fazia. E uma mulher, né, que vai sendo criada nesse formato, na verdade, quando a gente investigou essa mãe, ela não teve mãe e pai presente. Ela que encontrou o formato dela de querer criar filhas agindo certinho, corretamente. Então, ela punia muito severamente, porque era a forma que ela acreditava que era o melhor para criar as filhas num caminho muito certo e muito correto, e sem a referência de pai e mãe, porque ela teve essa ausência na vida dela. Então, o que eu estou trazendo com esse exemplo é para te exemplificar que às vezes vão ter pessoas que têm respostas muito intensas para coisas que você diz assim, ai, mas isso aqui foi tão pequeno e fulano agiu desse jeito. Ai, fulano é tão tóxico, né? A gente tá muito com essa palavra assim na moda. Ai, essa mulher é muito tóxica. Quando na verdade, gente, é uma pessoa que teve uma infância muito dura, teve uma adolescência muito difícil, passou por situações e que a gente nem sabe que essa pessoa passou e a gente só vai fazendo os julgamentos. Quando na verdade, eu acho que se a gente começasse a tentar ver as coisas por outro ângulo, por outro lado e pensar assim, tá, ela precisa de ajuda, mas ela deve estar agindo assim e ela deve ter um motivo para isso. Nada é do nada, nada surge do nada. Se as obras da carne, elas são instintivas e inconscientes, porque as pessoas têm a tendência de reagir, diante de gatilhos que surgem e de uma raiz emocional passada, eu quero te trazer que o fruto do espírito é uma reação consciente e transformada. Não vem de nós. Afinal, fruto do Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito Santo, é ele que gera isso em nós. Então, o fruto do Espírito, em contraste, é uma expressão de vida transformada e consciente, que nós lemos lá em Romanos. Ele surge quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossos pensamentos e nas nossas emoções, substituindo as reações automáticas de raiva, de insegurança por respostas intencionais. Se eu estou falando aqui que é na mente consciente, que é na transformação que o Espírito Santo vai agir, então agora você vai ter atitudes intencionais, não vai agir mais instintivamente. E respostas de amor, paz, paciência, olha aqui as características do fruto. Em vez de reagir impulsivamente, escolhemos agir com base no amor e na verdade de Cristo. E aí eu volto com Romanos, né? Pela renovação do vosso entendimento. A terapia vai trabalhar isso em sua característica através do reprocessamento, que é voltando na raiz, que são essas memórias de situações não resolvidas, e nós estamos falando aqui no aspecto do Cristo que liberta, do Cristo que renova, do Espírito Santo que age. E quando nós tomamos consciência dos nossos pensamentos automáticos, espera aí, deixa eu pensar, por que que eu estou agindo dessa forma, meu Deus? Essa não sou eu. Vocês não já se pararam não para pensar sobre isso? Meu Deus, essa não sou eu falando isso, agindo assim, me comportando, não sou eu, não. Quando tomamos consciência dos pensamentos automáticos e das reações inconscientes e os submetemos e dizemos assim: Espírito Santo, me socorre. Essa não sou eu, por que que eu estou agindo assim? Abrimos espaço para que o fruto do Espírito nos conduza em cada situação. Exemplo, uma mulher que cresceu ouvindo que não era boa o suficiente. Na fase adulta, ela pode ter pensamentos automáticos de insegurança, gerando emoções de inferioridade,
que se manifestam em ações de comparação e inveja. Ai, mas fulana é invejosa. Vai saber lá o que que essa mulher passou. Olha aqui uma situação. Ela não nunca se sentiu boa o suficiente, sempre era colocada para baixo, sempre suas emoções não eram consideradas, sempre ela era pormenorizada. Então, ela cresce como? Com um sentimento de inferioridade. Ela olha para o outro e diz assim: Poxa, bem que eu podia ter a vida da fulana, viu? A bichinha inferior, mas porque isso foi moldado dentro dela. Ela pode encontrar a raiz dessas emoções, reprocessar as memórias e permitir que o fruto do espírito, como a bondade, a paz, transforme a maneira como ela vê a si mesma e aos outros. Eu já vou passar a palavra aí que eu vi que levantaram a mão e também eu vi um comentário que subiu. Mas antes de eu passar, deixa eu mostrar aqui um material que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Que aqui a gente, né, como se diz, mata a cobra e mostra o pau. Eu vou dar ferramentas para vocês. O caminho para a transformação de comportamentos naturais e instintivos, que aqui a gente viu como obras da carne, para ações intencionais, que vão acontecer lá na tua mente consciente. Ações virtuosas, alinhadas ao caráter de Cristo, fruto do Espírito. Vocês entenderam porque é uma luta acirrada, porque é a tua mente inconsciente lá com reações instintivas e automáticas do que está registrado em você contra a tua mente consciente, ativa, agindo ali para que você haja de uma maneira intencional e não instintiva. Vocês sentiram aí por que que é uma luta acirrada. E aí, o que que vocês vão encontrar nessa tabela? Porque eu vi que no comentário que subiu, falou assim, ó, me fez lembrar aqui, então à medida que vocês acessarem essa tabela, leiam com calma e busquem reconhecer, porque eu sei que vão ter situações aqui em que nós nos conectamos e dizendo, eita, que eu ajo assim algumas vezes. Porque é como eu digo, nós somos cristãs, servas, discípulas, mas somos humanas, nós erramos e muitas vezes tem uma obra da carne aí aparecendo, eita, Jesus, misericórdia, atua com teu fruto em nós. E aí vocês vão ver na primeira coluna, obras da carne, eu vou falar as três primeiras e depois vocês vão ver que tem várias outras aqui embaixo. Tá bem legal essa tabela. Vou citar uma obra da carne, a ira. Um exemplo de comportamento. Reagir com agressividade em discussões ou pequenas frustrações. Qual é a possível raiz disso daí? Um sentimento de injustiça ou orgulho ferido? Eu reprocessei uma jovem senhora e ela disse assim: foi muito injustiçada. A gente sabe que, gente, servir a Cristo na igreja quando a gente é novo não é fácil, não. Naquela época, sabe, que assim, tudo era pecado, tudo era errado. Então, a forma de você sentar, a depender da roupa que você estava, tá assim, 4 dedos acima do joelho, já tá errado. Então, ela disse assim: tudo levavam para o meu pai, para minha mãe, muitas vezes falavam de coisas que eu não fazia. E aí surge o quê? O sentimento da injustiça. Então, ela cresceu a vida toda tentando provar para o pai e para a mãe, de uma forma querendo controlar tudo ao seu redor, de que ela não tinha agido daquela forma que falavam dela. Então, ela tinha que provar que ela era boa e cresceu com a carga aqui, ó, emocional muito grande de provar que ela estava certa, de que ela era boa o suficiente, de que ela agia corretamente. Então, tudo na vida dela tinha que estar ali, ó, sob controle dela. O que fugia ao controle dela, pá, provocava já um desespero. Transformação, praticar a calma e o domínio próprio ao responder. Então, se eu sei que instintivamente é desproporcional a ira que me vem e eu quero reagir um pouco mais agressiva diante de situações pequenas, eu já sei que eu preciso praticar calma e domínio próprio e o fruto do espírito, paciência e domínio próprio, reconhecendo essa minha deficiência e pedindo a Cristo para me libertar. A inveja. Exemplo de um comportamento. Sentir-se incomodada com a felicidade ou sucesso dos outros.
Qual a raiz possível? Uma pessoa que foi muito comparada com a irmã. Eu também tive um atendimento em que ela é bem assim, cheinha, e a mãe dizia o tempo todo: sua irmã está muito mais bonita do que você. Ela foi desde os 5 anos sendo levada para nutricionista, já com dieta regrada, porque ela sempre foi muito gordinha desde pequena e sempre comparada com a irmã. Sua irmã é mais bonita. Olha, eu vou botar sua irmã na escola particular, porque sua irmã, assim, ela é mais apresentável do que você. Você fica aí na escola pública. E insegurança, o que que ela precisa cultivar? O agradecimento por suas bênçãos, bondade e amor. Ciúmes, exemplo de comportamento, controlar ou desconfiar do parceiro ou das amigas. Raiz possível, viveu alguma situação de insegurança, de medo ou de abandono, principalmente das figuras de pai e mãe. Qual é a transformação que ela precisa viver? Passar a confiar e valorizar o amor próprio, as relações saudáveis. Qual é o fruto a ser exercido? Fidelidade e paz. Então, essa tabela, tá vendo? Ela é bem grandinha, não vou poder explorar ela toda, mas vai para vocês. E o que eu quero trazer aqui, queridas, é de que não é simples assim também. A gente, ai, eu reconheci que eu tenho isso, então simplesmente eu paro de agir dessa forma e começo a agir de outra forma. Não. Se a gente está falando aqui no aspecto, né, de como Jesus transforma, de como o Espírito transforma, você vai começar a pedir a Ele agora para trazer luz, trazer consciência. Aquilo que está lá adormecido, escondido, você não tem como agir sobre, mas quando vem luz e consciência, você começa a pensar: eita, eu ajo desse jeito, tem que ter uma raiz para isso. Você começa a pensar e acha lá na tua infância: olha, eu fui dessa forma, por isso que eu posso estar agindo assim. Jesus me liberta, me descongela lá dessa situação. Cristo liberta, Cristo transforma. E eu, enquanto terapeuta, uso as técnicas da terapia para fazer isso através da terapia e tenho, assim, graças a Deus, tido resultados maravilhosos com as clientes. Mas essa é a mensagem de hoje à noite. Esse foi o nosso estudo nessa perspectiva de obras da carne como instintivas e o fruto do Espírito como algo intencional, gerado pelo Espírito Santo. Muito bom. Eu não sei se foi a Ana Só. que levantou a mão, não sei se ela quer falar. A Ariana levantou e eu coloquei ali na mensagem, né? Que enquanto você foi falando, aí as atitudes e situações já foi passando aqui na mente, né? A gente parou para conversar a noite toda. Diga lá, Ariana. Depois vocês, se quiserem perguntar, viu, gente? Verinha, Cleide, fiquem à vontade. Vem cá, a mente, tipo assim, traz alguma coisa que aconteceu, mas você não tem certeza que aconteceu? Pode acontecer isso? Pode. Inclusive, criar situações falsas, assim, de que não aconteceu realmente, mas ou ouvir uma história, sabe? Porque, gente, só para vocês terem noção. Mas, tipo assim, eu tenho um comportamento quando alguém toca em mim, inclusive quando meu esposo toca em mim, que eu não vejo. Eu tenho uma reação muito assim, negociada. Às vezes ele tem esse assunto, oxi. Tem raiz. Porque o toque físico não é para provocar uma reação assim, súbita, né? Tem Uhum. raiz. Se a gente reprocessar, acha aí. Qual é a raiz ligada a isso? Ah. Verinha, Cleide. Você ia falar algo, Gal, do que ela falou a respeito de inventar coisa que não existe também. Ah, sim. É, eu já tive situações e já vi durante o curso de terapia quando ao reprocessar, né, ao a pessoa reviver as memórias. Gente, quando eu falo assim, reprocessar e reviver as memórias, eu não estou falando de hipnose, não estou falando de regressão, porque às vezes as pessoas confundem e me perguntam: Gal, a hipnose é regressão? Não, nós cristãos não trabalhamos com isso, porque acreditamos que abre uma janela muito grande quando a pessoa entra em transe e que dá liberdade para ações espirituais. Então,
cristão, né? Nós não trabalhamos com essa linha. É no nível consciente, a pessoa está ali pensando sobre, eu só peço para ela fechar os olhos e digo, volte do 0 aos 10 anos e reviva os piores momentos da sua vida. E de forma muito consciente, só que concentrada, ela começa a acessar memórias muito antigas e que não vêm à tona com muita facilidade. Ela precisa estar muito concentrada. E quando a Eliana fala assim, as duas situações, quando me toca, eu reajo assim de uma forma muito instintiva. Se a gente buscar e eu forçar um pouquinho aí tua mente, você consegue encontrar a raiz em alguma situação que você viveu, de algum toque muito súbito, que você não queria e que você precisou reagir, tá? Então, a gente pode encontrar a raiz. E aí ela me perguntou assim, mas pode ter algum pensamento e ele não ser real, né? Eu pensar, será que aconteceu alguma coisa, tal coisa, e isso não ser real? Pode. Por quê? Às vezes há também confusão mental, que é isso que a Ana pediu que eu explicasse. Por quê? Como lembra do porão que armazena memórias? Pode ser uma história que você ouviu de uma amiga sua, de uma amiguinha sua, e às vezes ficou internalizada e guardou ali, vem uma confusão mental na hora e você achar que aquela história foi com você, mas na verdade foi com outra pessoa. Pode ser de um filme que você viu. Então, assim, não, às vezes não ter clareza sobre o pensamento, sim, pode acontecer. E aí eu ia te falar do seguinte também, ia falar para vocês. Não tem gente que dorme com a televisão ligada? E eu preciso da televisão ligada para dormir. E ali às vezes está passando cena de guerra, tiroteio, não sei o quê. Quando a gente adormece, o inconsciente ele não dorme, não, gente. E aí ele tá ali, ó, ouvindo tiroteio, bomba, não sei o quê. Ele tá em alerta. Então, quando eu falo também do que você tem se alimentado, há muito tempo eu parei de ver jornais sensacionalistas, esses jornais de meio-dia, que a polícia entrou, atirou, pegou, não sei o quê. Gente, isso alimenta o nosso inconsciente, gera medo, gera insegurança, gera angústia, gera ansiedade. Então, toma cuidado com o que você assiste, com o que você alimenta a tua mente. Ótimo, excelente. Mas alguém, gente, quer perguntar? Cleidinha, Verinha tá quietinha hoje. Tem alguém aí com a sigla PG? É a única pessoa que eu não sei aqui quem é, se ele é Sou eu, CLT. porque eu entrei como PG Consultoria para compartilhar a tela. É porque como a gente é um grupo fechado, às vezes a gente não tem essa liberdade de falar com pessoas estranhas, né? Por isso que eu ia pedir para você apresentar. Verinha, quer falar? Não, tudo bem. Você tá quietinha hoje. Já falou demais com a Priscila. É isso, acho que está emendando tudo o que aconteceu lá, está acontecendo cá. Aí eu estou processando, sabe? Eita, é muita Eu vi coisa. você está falando, eu estou processando. Igual a boi, um minuto. Então, eu só tenho a agradecer. E antes de finalizar, a gente vai orar. Vou pedir para a Priscila parar a gravação, para a gente orar um pouco mais à vontade. E eu quero agradecer a Gal, né, por esse encontro maravilhoso, muito aprendizado. Tenho certeza que vai ter outras vezes. Eu amei demais. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, sabedoria. Tenho visto comentários das suas palestras. Hoje mesmo eu vi de alguém, rapaz, eu vi uma palavra de Gal que mexeu comigo, viu? Então, assim, Deus tem abençoado